embora esse texto do Salmo 91 ele seja um texto extremamente conhecido, versículo 1 que fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à destra do Onipotente descansará. É impressão minha, ou vocês também têm a sensação de que as pessoas são cada vez mais angustiadas, cada vez mais depressivas, mais frustradas, mais decepcionadas com as pessoas se decepcionando com pessoas e ficando com o coração endurecido, embrutecido, cada vez mais pessoas tomando remédio, cada vez mais pessoas precisando de recursos externos para poder descansar, para poder de alguma forma até mesmo conseguir dormir. E eu realmente tenho ficado, eu não digo preocupado, porque preocupação é eu me ocupar antes da hora com um assunto que na verdade eu não tenho que me preocupar. Eu preciso estar atento com isso, seja para a minha vida, seja para a vida das pessoas que eu amo, as pessoas que me rodeiam, porque a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa pensar por que as pessoas não conseguem descansar. Isso tem invadido inclusive a igreja, isso tem invadido de forma muito, muito feroz, muito forte, inclusive a igreja. Por quê? Por que as pessoas elas estão tão desesperadas? Por que elas estão tão inseguras? Por que as pessoas elas estão tão tensas, tão nervosas, tão desgastadas, tão frustradas, tão decepcionadas? E por que tem sido tão difícil a gente encontrar pessoas que verdadeiramente estão descansando? Se a gente for separar o crente do não crente, o não crente, aquele que é ímpio, aquele que não vive na presença do Senhor, que não tem o conteúdo de informação que a gente tem sobre Deus, sobre quem é Deus, o como Ele nos ama, o quanto Ele se importa com a gente, o quanto Ele cuida da gente, o quanto Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Se a gente for separar isso, a separação fica radical, né? O ímpio que não tem acesso a essas informações, o amor de Deus, não tem intimidade, não tem relacionamento, fica um pouco mais fácil para explicar. Agora, por que até mesmo no ambiente cristão, nas igrejas evangélicas, as pessoas, né, que se intitulam, denominam, e eu não estou falando no sentido pejorativo não, às vezes que a pessoa carrega o nome de cristão, seja católico, seja evangélico, por que as pessoas ainda estão tão angustiadas? Por que elas não conseguiram encontrar uma forma de viver em paz? Se existem tantas histórias, se existem tantos poderes que o Senhor já liberou para a nossa vida e para os dias atuais, se a gente for para a galeria da fé lá de Hebreus 11, a gente vê homens e mulheres que fizeram coisas que eles não tinham uma referência anterior para fazerem. Hoje a gente pode fazer um monte de coisa baseado no que esses homens e mulheres fizeram. Agora, homens que fizeram coisas que para aquela época era completamente inusitada, era completamente coisas extremamente novas, e hoje nós temos a experiência deles, que a gente pode se apegar à fé, como eles venceram. Então o mesmo Deus que operou na vida deles é o Deus que a gente segue, é o mesmo Deus poderoso, Criador do céu e da terra. E vem essa pergunta, por que não descansar então? Por que não entregar de fato nosso caminho ao Senhor, confiar nele de verdade e acreditar que o mais, aquilo que a gente não consegue controlar ou dominar, ele vai fazer? E tem algumas coisas que às vezes elas são muito simples e que às vezes elas passam batido, como num versículo como esse. A gente usar apenas um versículo para fundamentar, embora, né, eu já esteja falando sobre outros textos aqui na Bíblia, falei do Salmo 37, falei já de Hebreus 11, e aí daqui a pouquinho a gente vai falar de Coríntios também. E tem um detalhe, tem uma característica que todas as promessas que estão no Salmo 91, todas as promessas que estão ali de segurança, de proteção, de um monte de coisa, todas elas estão vinculadas a se o indivíduo vai estar vivendo o versículo 1 ou não. Porque o versículo fala, aquele que habita. Então, estar habitando ou não, já é a prerrogativa de saber se todas aquelas promessas, elas vão de fato se cumprir ou não. Porque em muitas situações parece que a gente vê pessoas que não estão habitando no esconderijo do Altíssimo, estão só de vez em quando fazendo a visita. Dá uma idazinha lá no esconderijo do Altíssimo e volta. Às vezes é como se
fosse no dia de culto. No dia de culto a pessoa se torna muito crente, ouviu a palavra, participou de um momento de louvor maravilhoso, com um instrumental maravilhoso. Amém, querido? Amém? Um instrumental, você recebe um instrumental maravilhoso? Um ministério de louvor poderoso, aquele contraste de vozes, um coral maravilhoso, amém, querido? Nós vamos desfrutar disso cada vez mais e cada vez melhor, amém? A sensação que eu tenho, olhando de fora, fazendo essa análise que o Espírito Santo me chamou a atenção para fazer, é como se apenas no dia que vai ao culto, num domingo, no meio de semana, é como se fosse fazer uma visita à igreja, como se Deus morasse lá e Deus estivesse apenas lá, e naquele momento está tudo seguro, naquele momento vem fé, naquele momento vem confiança, vem segurança. Essa semana vai ser uma bênção, essa semana vai ser poderosa, essa semana vai ser próspera. Aí quando a gente fala de dízimo e oferta, que aí profetiza, né, sobre a vida dos fiéis, aqueles que não entenderam ainda vão entender, e aquela coisa toda maravilhosa. Só que aí quando sai do culto, quando sai da igreja, às vezes em casa, o que tem em casa não é tão legal assim. Na segunda-feira chega naquele monte de colega de trabalho lá, atribulado, perturbado, parece que você está com 50 satanás no couro, perturbando a cabeça do ser humano. Sim ou não é mais ou menos assim? Porque o culto é maravilhoso, mas às vezes a segunda-feira, na hora do trabalho, na hora da faculdade, parece que, meu Deus, eu estava no céu ontem, parece que eu estou na sucursal do inferno, parece que eu estou na filial do inferno agora. Então, a questão é como ter segurança, como ter confiança, como ter paz, como encontrar descanso dentro das circunstâncias. Você já parou para pensar na tranquilidade que aqueles caras, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, aqueles 3 caras lá que foram para a fornalha, você já parou para pensar na ousadia? Os caras chegaram a ser quase que abusados, quando falou, se você não adorar, vocês vão ser lançados na fornalha. Aí ele falou assim, cara, a gente não vai adorar. Se o Senhor não nos livrar disso, Ele vai nos livrar da fornalha. Se Ele não nos livrar da fornalha, se a gente realmente estiver aqui, Ele vai nos livrar na fornalha. Cara, é muita ousadia, muita convicção. É saber... Confiança. Cara, é uma confiança extrema. Assim, rapaz, se não tiver jeito, se Ele não nos livrar da fornalha, se não tiver jeito de dar uma ida lá naquele calorzinho, se não tiver jeito de ir para lá, Ele vai nos livrar lá. Irmão, se não tiver jeito, se a gente tiver que passar por perturbação, por provação, o Senhor prova, o Satanás tenta, Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado, nem tenta ninguém. Então se a gente está passando por dificuldade, ou o Senhor está nos provando, e sempre que o Senhor nos prova é para promover, é igualzinho na escola, sempre que o Senhor nos coloca numa condição diversa, é para a gente ser promovido, para a gente passar para um outro nível. Ou se o Satanás é o que está perturbando, é para nos derrubar, mas quando eu estou no Senhor, eu estou sempre vencendo, amém, querido? E a palavra fala isso. O apóstolo Paulo falou, bendito seja Deus, que por meio de Jesus Cristo me faz andar sempre em triunfo. Irmão, não é de vez em quando, não é só no dia de culto, não é só quando eu jejuo, faço aquele jejum forte, aquele que eu fico com a cara batida e tal. Não, é sempre me faz andar em triunfo. A gente precisa pensar em algumas coisas para hoje, para quando a gente chegar em casa, para amanhã no trabalho, para terça também, para quarta também. A nossa fé está alavancada para a gente ter essa convicção. Esses caras, eu pontuei algumas coisas aqui, alguns ambientes que foram bem hostis, mas que o pessoal passou tranquilão, cara. Esses caras, eles estavam com tanta convicção e Deus era tanto com eles, que quando aumentaram o fogo, os caras que jogaram ele lá dentro da fornalha foram consumidos pelo fogo, e a Bíblia fala que nem pelo do corpo dos caras, dos 3, foi queimado. Irmãos, é separação demais, é distinção demais que Deus faz daquele que crê nele do que não crê. E a gente está chegando exatamente esse tempo, querido, de viver Malaquias, quando Malaquias fala que vai chegar esse tempo onde verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, e o que segue a Deus e o que não segue. E a nossa vida, que a gente está envolvido praticamente nas mesmas coisas que os ímpios estão. O ambiente de trabalho, a gente também é submetido a clientes, a fornecedores, a consumidores, que às vezes tentam tirar a gente do sério do mesmo jeito do ímpio. Mas a diferença é como a gente se porta, como a gente fala, se a gente realmente está descansando em Deus ou não. Se a gente está habitando em Deus. A garantia que está no Salmo 91, versículo 1, aquele que habita. É o que mora.
é o que está, é o que permanece, não é o que de vez em quando vai, não é o que de vez em quando visita, não é o que de vez em quando tem a fé alavancada, às vezes em quando a fé é perturbada. A fé alavancada, a fé é perturbada. Você parou para pensar, também assim como esses três foram para a fornalha, o Daniel, lá na cova dos leões, irmão, se fosse só um outro felinozinho daquele, um outrozinho menorzinho, já era meio... Se fosse um lobo, já era meio assustador, um lobo brabo, né? Aí vai aumentar, leão. Se fosse um leão, já era um negócio brabo. Só que a Bíblia coloca no plural, na cova 2 leões. E você já parou para pensar, eu sou muito visual, né? Eu quando leio os textos na Bíblia, fico tentando imaginar o que Daniel ficou fazendo lá durante a noite com o leãozinho lá, irmão. Aquele bichinho fazendo aquele ronronando, né? Aquele barulhinho que os felinos fazem, né? Aquele cafonezão, aquele perucão. Já pararam para pensar que ambiente de segurança Daniel caminhava, que ambiente de segurança Daniel vivia, porque ele sabia a sustentação da fé dele de onde vinha. É pensar nesse ambiente hoje, onde a gente ainda está vivendo dentro de um cenário desfavorável, como que nós vamos encontrar a segurança a ponto de ter paz dentro da circunstância diversa? Porque não tem a ver da gente não viver problema. Até porque o Senhor nunca nos prometeu isso, né? Não tem um versículo lá na Bíblia que diz assim: eis que te digo, se vocês forem meus servos, meus seguidores, tudo te irá bem, vocês não vão ter problema nenhum, não terão nenhum mal. E Ele não nos iludiu, né, irmão? Ele não nos iludiu, Ele disse: basta cada dia o seu mal. A Bíblia fala que os dias são maus. Não tem a ver com o fato de não termos problema, tem a ver onde está a nossa base de fé, tem a ver com como está o nosso coração dentro da circunstância diversa e o que a gente faz com isso. Porque se quando a circunstância vem, ou quando vier, o meu coração se permitir ser turbado, perturbado, a ponto de eu perder a paz, significa que eu preciso aprofundar um pouco mais as minhas raízes de fé, as minhas convicções em realmente se o meu descanso está no Senhor ou não. Eu preciso verdadeiramente mudar o formato de relacionamento e de dependência com o Senhor. Porque se o que eu vejo me abate, pode ser que a minha segurança não está tão segura assim. A minha base de fé não está tão sustentada assim. E outra coisa, querido, e essa palavra é uma palavra tanto para a gente que está aqui, quanto para as pessoas que serão alcançadas através da tecnologia. Não tem a ver só com um indivíduo ou com um episódio. Pode ser que alguém ouça essa palavra daqui a alguns anos na tecnologia e vai fazer sentido para aquela pessoa naquele momento, como pode estar fazendo sentido para alguém hoje. Ou pode ser que de repente essa palavra nem está servindo exatamente para você hoje, mas ela vai servir de vacina, para quando você precisar, você está sustentado, sabendo que com fé, habitando no esconderijo do Senhor, você vai estar seguro. Você pode dizer amém para isso? Amém. Eu vou repetir, não precisa só para... Vou repetir para poder memorizar mais. Quando você tem a convicção que você está de fato habitando na presença do Senhor, no esconderijo do Senhor, cara, pode vir o que vier, você vai estar seguro, sabendo que Deus é contigo, Ele vai te fortalecer, Ele adestra a sua mão para vencer, Ele fortalece você, Ele fortalece sua fé, Ele fortalece suas emoções, você vence, você rompe, você comemora, canta o hino da vitória, e daqui a pouco, querido, vai vir outra perturbação, só por uma causa, porque a gente está vivo. A gente ainda está na terra, a gente ainda não teve o corpo glorificado, embora tenham, né, alguns irmãos aí que são bonitos pra caramba, parece até que já tiveram o corpo glorificado, parece até já, olha só, visual lindo, mas já teve o corpo glorificado aí já. Então não tem a ver da gente não ter mais problema quando estivesse vivendo já no céu. A gente ainda não está, a gente ainda está na terra. Agora, como nós vamos viver aqui? Com que base de fé, com que base de confiança? Em que lugar estaremos escondidos? Isso vai fazer toda a diferença. Porque o Daniel, ele não amarelou, querido, quando ele foi ameaçado que ele seria lançado lá. Esses três não amarelaram, porque eles já tinham também algumas experiências, como por exemplo, eu anotei aqui também para poder lembrar, do período onde lá no deserto, tanto durante o dia, com muito calor, com muito sol, eles tinham uma nuvem. Irmão, você já pararam para pensar?
um solzão, fritando na cabeça, fritando. E aí o Senhor fala assim, rapaz, essa galera deve estar com muito calor, né? Solzão quase 50, sensação térmica, o sol bate na areia, a areia reflete o calor, então bate, reflete, então vem o sol de cima para baixo, a areia que esquenta de baixo para cima, e os caras usavam aquele revestidão, né, aquelas roupas doidas lá, então o calor vinha de baixo para cima também. Aí vem a primeira versão do ar-condicionado de Jeová, a nuvem, irmão. Você pararam para pensar, a nuvem que acompanhava aquele povo, o povo caminhava, a nuvem ia cobrindo aquele povo, você pararam para pensar nisso? Aí chegava de noite, quando eles acampavam, quando eles paravam, aí vinha aquela coluna de fogo, tanto para aquecer no frio, quanto para poder afugentar os animais. Irmão, para pensar que Deus zeloso é esse, irmão. Hoje a gente tem essas ferramentas, eles na época não tinham. Eles estavam vindo de escravidão, de 430 anos de escravidão, eles não estavam tendo tanta experiência assim, tipo, nós vamos fazer igual. Hoje nós temos essa referência, a saber que a gente pode ter toda a sustentação de fé, e saber que o ar-condicionado de Jeová, nos dias de hoje, ele ainda acontece, não só com aquele ar-condicionado ali, que é maravilhoso, amém, querido? Amém. Ar-condicionado foi um negócio de Deus aí, que Deus que deu essa invenção, irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu já disse, eu achei interessante, eu recebi uma foto um dia, e essas fotos envelhecidas, né, aqueles caras de bem antigamente, aí preto e branco, aí estava embaixo escrito assim, você ama esse cara e nem sabia. Aí quando mais embaixo, ele foi o inventor do ar-condicionado. Senhor, eu amo, tenho um carinho muito especial, tenho certeza que o ar-condicionado foi algo da parte do Senhor para a nossa vida, amém, querido? Mas para os dias de aflição, de angústia, que o calor das emoções estão perturbando, querido, vem um ar-condicionado, vem um refrigério. Amém. Lembra do refrigera minha alma, querido? Amém. Esse refrigerar da alma que o Senhor traz é quando a gente está em confiança, porque quando a gente está angustiado, e não se relaciona com o Senhor nesse nível de dependência, a gente só continua angustiado. É angústia trepando em cima de angústia no trabalho, angústia não sei onde, angústia na faculdade, angústia com o filho, angústia com o casal, angústia com não sei o que, angústia com o trânsito, angústia com a finança, angústia. Mas quando a gente está habitando, que a gente mora de fato nesse esconderijo, debaixo das asas que o próprio Deus ele se comparou como um Deus galinha, você já imaginou que Deus se comparar a uma galinha? Ele fez isso no Novo Testamento. Assim como a galinha protege, coloca os seus pintinhos embaixo das suas asas, Deus também estava querendo fazer isso com o seu povo, colocar num lugar de segurança, colocar num lugar relevante, um lugar de conforto, um lugar de proteção. O Senhor está querendo fazer isso conosco hoje. Ele está querendo pegar vocês como casal e colocar aqui debaixo, para ter a segurança, a tranquilidade, cada um de nós, para ter esse ambiente de segurança, de proteção. Esse lugar onde o pau está quebrando do lado de fora. O pintinho não está nem aí, querido, com o que está acontecendo lá fora. O pintinho não está nem aí se está chovendo, se está calor, se está frio, se tem lobo, se tem gambá do lado de fora. O pintinho não está nem aí, o pintinho está tranquilão, descansando debaixo da asa da galinha, lá tranquilão. E o que o Senhor está nos chamando para hoje é isso, para descansar, querido. É encontrar esse lugar de descanso no Senhor, onde a circunstância do lado de fora não vai encher a nossa cabeça de perturbação. Está lá fora, está perturbando, a fornalha está quente, matou o cara, mas não está matando a mim. Irmãos, esse ambiente onde Deus ele opera milagres, ele é tão lindo, que quando chega no apóstolo João, quando já no final da vida dele, né, vários foram sentenciados à morte, uns foram cortados, outros foram crucificados de cabeça para baixo e decapitados, um monte de coisa, decidiram matar o apóstolo João de um jeito assim, bem diferente. Vamos cozinhar esse cara. Pegaram um tonel, botaram óleo quente, botaram óleo para ferver, para matar o cara fervido. E a Bíblia fala que nem um pelo do cara se queimou, irmão. Como que fica isso? Como que a crise fica? A crise entra em crise. A circunstância adversa é que entra em crise, porque o João ficou tranquilão. Aí o cara não morreu, tiraram ele lá para morrer de velho. Só que antes de morrer ele recebeu aquela revelação tremenda, poderosa do livro de Apocalipse para a gente, e nos deu muitos ensinamentos ali. Exatamente nesse ambiente onde você está sendo perturbado, conflitado, exatamente
não exatamente nesse ambiente. Nessa temporada da sua vida, onde você está sendo perturbado, desgastado, afligido, é exatamente nesse momento que existe um lugar de segurança para você. Esse lugar é no esconderijo do Altíssimo. À destra do Onipotente, do lado direito do Senhor, você vai descansar. O seu casamento pode descansar, sua finança pode descansar, suas emoções podem descansar. O seu ministério pode descansar. O seu futuro, você pode descansar. E sobre o passado, o Senhor pode te dar a graça de refazer algumas informações do seu passado, para que você faça uma leitura muito melhor do que passou. Ao invés de ficar aprisionado ao passado, com coisas ruins que aconteceram, você soltar o seu passado, você liberar o seu passado, deixar o rio fluir. Nesse dia a gente está sendo chamado a atenção pelo Senhor de, não tem a ver com não ter circunstância adversa, tem circunstâncias adversas, mas tem um lugar de segurança, tem um lugar de conforto, tem um lugar de alento, tem um lugar onde os problemas se vão. Você já pararam para perceber como um bebê, quando está sendo amamentado, ele está naquele desespero, está chorando, se esperneando. Aí quando vai amamentar, quando pega o seio da mãe, quando começa a dar aquela, fica meio ofegante, vai desacelerando, daqui a pouco está. É esse descanso que o Senhor está querendo gerar na nossa vida hoje. O bebê não está nem aí para quanto está a conta de luz, quanto que do supermercado aumentou, qual o reajuste do preço do óleo, do arroz, do feijão. O bebê não está nem aí, ele sabe que naquele lugar é um lugar de descanso e de segurança. O Senhor está nos chamando essa noite, essa tarde, para a gente começar a confiar um pouco mais. Ele está nos chamando para um ambiente onde a gente possa, nele, ter paz, porque em ambiente onde a cabeça está pirada, a gente não consegue ter ideias. Quando a cabeça está virada, que a cabeça está tudo muito misturado, a gente não consegue ter ideia, não consegue pensar na solução. Agora, quando a gente está em Deus, que a gente está nesse lugar de confiança, esse lugar de segurança, sabendo que essa problemática toda, se eu não estou conseguindo resolver do jeito que eu estava pensando, eu preciso estar num ambiente onde eu consiga pensar diferente. E dentro do problema, você só consegue pensar no problema. Mas no lugar de segurança, no lugar de confiança em Deus, você olha para o problema numa condição completamente diferente. Existe um ponto de vista que, quando a gente decide olhar assim, sempre que a gente se dá conta de que Deus já nos fez assentados com Cristo nas regiões celestiais, a Bíblia fala que nós já estamos assentados com Cristo. Amém, querido? Já está escrito. Então pense comigo, se eu já estou assentado com Cristo, o céu é lá no alto, como o provérbio fala, o céu é no alto e o inferno embaixo. Se eu já estou assentado e o céu é no lugar alto, significa que qualquer circunstância que eu estou, ela está abaixo de mim. Mas pastor, não seria um olhar de arrogância, olhar de cima para baixo em relação ao problema, em relação à adversidade, em relação ao levantar de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida? A gente tem que olhar de cima para baixo mesmo. Quando você olha de cima para baixo, você tem uma visão mais ampla. Quando você olha de cima para baixo, o problema ficou menor. É você olhar um carro perto dele e você subir num prédio de 20 andares, o carro ficou muito menor. Agora imagina você lá no céu, você olhando, buscando olhar como Deus olha, buscando ver como Deus vê, e você olha para aquele problema já sabendo que na eternidade o Senhor já resolveu aquilo. Você pode dizer amém, querido? É uma palavra profética. Você já sabe que o Senhor, que Ele é eterno, Ele flui no tempo. O Senhor, Ele não tem esse tempo que a gente tem, esse tempo de cronos, de hora, Ele é eterno, Ele passeia onde Ele quer na eternidade. Na eternidade o Senhor já nos deu vitória, amém, querido? Então quando eu começo a me posicionar nesse lugar de descanso, a possibilidade de eu entrar em crise, de eu pirar o cabeção, começa a ser cada vez mais reduzida, cada vez mais diminuída, porque eu começo a ficar mais confiante. Não é confiante porque agora eu sou fortão, não, porque o grande eu sou está comigo, porque
que eu estou descansado, porque eu estou escondido lá. Eu lembro, quando eu penso nesse texto de estar escondido no esconderijo do Altíssimo, eu lembro uma vez que eu estava brincando de pique-esconde, um dia desse, né, quando eu era menino, quando eu era mais menino do que eu sou hoje, né, que eu sou novinho ainda, né, eu era mais menino do que eu sou hoje. Eu lembro que a gente durante o dia, a gente ficava pensando aonde que ia se esconder quando fosse brincar do pique-esconde. E eu lembro que a gente estava brincando, devia ter assim, uns 20 e poucos meninos brincando de pique-esconde, e tinha aquele negócio, cara, que o último podia bater o salve todos, né? Sabe como é que era? Você não tiveram infância não, gente? Não, vamos lá, de repente tem outro nome aí na sua cultura. E ia batendo, aí se o último que estava escondido conseguisse se bater, a gente geralmente usava um poste, né, que tinha lá na esquina lá de casa, se o último viesse e batesse 1, 2, 3, Ronan, salve todos, eu salvava todo mundo que o cara que estava o pique já tinha encontrado. Aí a brincadeira ia estar com ele de novo. Só que tinha um detalhe, o bagulho era doido. Só que tinha um detalhe. Uma vez eu encontrei um esconderijo tão bacana, tão legal, que aconteceu algo que nunca tinha acontecido comigo, irmão. Eu dormi lá. Tinha que ficar tão quietinho para eu não ser encontrado, que a brincadeira foi, voltou, brincaram um bocado de gente lá. Eu estava tão escondido que eu dormi. Exatamente isso me faz dar conta de um lugar de segurança quando nós estamos em Deus. Quando você sabe que você está escondido num lugar seguro, onde o mal não vai te encontrar, onde a perseguição, onde a peste, onde a praga, onde a falência, onde o divórcio, onde as perturbações não vão te encontrar, as perturbações estão ao redor, as perturbações também estão te procurando. Assim como no pique-esconde. As perturbações, elas estão querendo te encontrar, elas estão querendo te encontrar e querendo te abraçar. Cai por terra aí, amém, irmão? Quando você está escondido, vai acontecer como aconteceu comigo nessa brincadeira. Você vai conseguir dormir em paz. Ao redor está tudo, perturbação está lá, mas e você? Está em paz. Às vezes um parente seu que está mais ou menos vivendo um problema parecido, ou o problema é familiar, você está em paz, o seu olhar é de paz. As suas palavras remetem em paz. Parece até que você está chapado, você está drogado. Você usou o quê, cara? Você não está vendo o que está acontecendo? Não tem a ver com o que está acontecendo. Tem a ver com onde eu estou escondido. Aonde está a minha confiança? Aonde está a minha segurança? Isso é que vai fazer diferença. Amém, queridos? Amém. Existe um ambiente de segurança. E nunca tem a ver com as circunstâncias. E para pensar que existe um texto muito lindo que eu gosto demais. Esse texto, em muitas situações, ele foi usado para explicar quando a gente não tinha uma resposta. Às vezes a gente perguntava alguma coisa, né, para um pastor antigamente, ou quando tem algum problema que não tem resposta. Às vezes tem aquele texto de 1 Coríntios 2, 9, fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então fica por aí, o 9 fica por aí. Aí esse texto ele pode ser bem consolador, né? Não, você está passando por isso, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e tal, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que tem um detalhe, querido, o verso 10, ele é poderoso. Ele fala: mas o Espírito nos revelou. O Espírito nos revela. O Espírito nos dá discernimento, o Espírito nos dá entendimento. Então não tem a ver, querido, a gente continuar vivendo uma vida sem direção, ou apenas usando versículos para nos consolar, nos conformar, e sim com um nível de intimidade onde, quando eu estou escondido nesse esconderijo do Altíssimo, que é o próprio Deus, eu tenho relacionamento com Ele, Ele me dá direções. O Espírito me revela o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que parar de fazer. Deus, ele não quer que a gente, dentro da circunstância, a gente fique apático, tipo, não está acontecendo nada, não tem problema, não, isso aí não tem problema não, está acontecendo, não é isso, filho.
O crente fiel, ele não é um mongolóide, ele não é um tapado que, como se tivesse enchido a cara de droga e tivesse tudo beleza, e aí, tranquilo, como se tivesse... Não é isso. O crente fiel, ele sabe, existe um problema? Existe. Mas eu estou seguro, eu estou guardado. E Deus me dá direções do que eu tenho que fazer e não fazer. Deus nos dá a direção na hora que a gente mais precisa do que fazer e do que não fazer. E é para isso que o Senhor está nos chamando hoje. Para receber dele direções. Para receber dele direções, a gente só precisa de uma coisa: intimidade. Relacionamento. Busca. Percebam, querido, como é fácil a gente que já decidiu ser crente de verdade mesmo, como é fácil a gente entrar numa rotina de religiosidade. Como às vezes as orações são quase as mesmas, o tempo de devocional são quase os mesmos. Tipo assim, eu sou crente, né? Tem que ler a Bíblia, né? Eu sou crente, tem que orar, né? Na hora do almoço tem que orar, né? Na hora de dormir tem que orar, né? Mas o que o Senhor está nos chamando para esse dia é que o nosso nível de intimidade dentro do esconderijo seja ampliado. O nosso nível de relacionamento, de intimidade, de busca, de troca de ideia e de parceria, inclusive, seja multiplicado dentro do esconderijo. Porque dentro do esconderijo, Deus também nos conta segredos. Dentro do esconderijo, Deus também nos dá novas diretrizes. Dentro do esconderijo, Deus nos dá comandos. Dentro do esconderijo, adolescentes podem receber direções que vão transformar o resto da vida. Dentro do esconderijo, idosos recebem direções que fazem a vida inteira valer a pena. E não viver ou morrer com o sentimento que não fez grandes coisas. Dentro do esconderijo, o ministério é direcionado, o casamento é direcionado. Dentro do esconderijo, você recebe direções para usar lá dentro do seu trabalho. De uma hora para outra vem uma ideia. Uma ideia. Não nasceu do nada. Do nada veio uma ideia. Não existe ideia que nasceu do nada. Existem direções que Deus dá dentro do esconderijo. Eu quero junto com vocês, que a gente meditar hoje. Qual é o nível de relacionamento que você está com Deus? Não estou perguntando o quão religioso, o número de cultos que você participa. Eu quero te perguntar como está o teu nível de intimidade de fato. Ou como de fato você está morando mesmo nesse esconderijo. Ou como você está de fato nesse lugar de segurança. O como esse ambiente de segurança, esse ambiente de relacionamento não é apenas uma religiosidade. É muito fácil a gente entrar no sistema de religiosidade. Querido, eu estou falando como pastor. Como pastor é muito fácil entrar num ambiente de religiosidade. Como a gente teve junto essa semana, é muito fácil preparar a mensagem. É muito fácil, é fácil preparar. Você pega um texto, principalmente que você já tenha pregado antes, bota um negócio aqui, outro ali, fala, começa a falar e vai. Mas isso não salva, isso não restaura, isso não transforma. O que o Senhor está nos chamando hoje é para um ambiente de segurança plena, inclusive com aquilo que pode vir daqui para frente. Então, o meu convite, o convite do Espírito Santo para hoje é: como está a sua intimidade? Você realmente está morando no esconderijo do Altíssimo, ou só está dando uma idazinha lá, só está visitando lá de vez em quando você precisa? Tem um problema? Vamos lá no esconderijo. Tem uma dificuldade? Vamos orar. É um estilo de vida você viver lá escondido, ou é só quando precisa? Essa palavra aqui não é de exortação, amém, querido? Não é. É uma palavra de despertamento. Aqui não é palavra de cajado, não é palavra de contar, você tem que estar melhor, você tem que estar mais. Não. É de encorajamento, de despertamento. O quanto eu e você estamos de fato escondidos, o quanto de fato recebemos essas revelações dentro do esconderijo, o quanto de fato recebemos comandos para a gente parar de errar e acertar cada vez mais. Inclusive, querido, quanto nós recebemos a aprovação de Deus com as coisas que a gente está fazendo certo, porque Deus ele entra em acordo com a gente. A gente não só faz besteira, a gente faz coisa boa também, né, irmão?
Amém, querido? Amém. E no esconderijo ele também nos confirma. Ele confirma, olha, continua fazendo isso, siga fazendo aquilo, ou passe a fazer aquilo, ou pare de fazer aquilo. E essa noite, querido, esse tempo é um tempo para a gente pensar nisso. Como vai a nossa vida de fé, como vai a nossa vida de intimidade, de relacionamento? A gente precisa pensar nisso. Eu quero orar junto com você, e meu desejo, querido, que isso seja aprofundado. Meu desejo que nós, eu sempre, comigo, toda pregação, no primeiro passa por mim. Não vai ter pregação que eu vou entrar aqui, vou pregar e vou pregar para vocês. A começar em mim. Essa noite é uma noite de despertamento, para a gente avaliar o quanto a gente realmente está escondido lá, está guardado lá, ou a gente apenas está dando uma idazinha, está só visitando. Vamos orar, querido? Coloque de pé por um instante, por favor. Eu queria que nesse tempo que você vai estar orando, eu quero te sugerir que você avalie como é que está a sua vida de fé, como é que está a sua vida de relacionamento de fato, não apenas de ritual, de religiosidade, de vir para a igreja, de participar do culto apenas, mas de relacionamento, intimidade, proximidade. Como está a sua vida? O quanto você tem sido íntimo de Deus mesmo? O Senhor está querendo expandir a revelação para a sua vida. Ele está querendo te mostrar caminhos diferenciados. Ele está querendo te mostrar estratégias diferenciadas. Ele te trouxe aqui hoje para isso, para te mostrar uma nova estratégia, um novo formato, uma nova forma de fazer. Ele está te convidando a você morar, a você habitar. Não apenas uma visita, não apenas uma passagem quando precisa, como se fosse apenas como um posto de gasolina para abastecer quando precisa. Ele está te chamando para morar, para ficar, para estar permanentemente, onde Ele vai te dar direções para o seu casamento, para os dons e ministérios que Ele já colocou sobre a sua vida e que vai te potencializar a cumprir cada desígnio dEle. Eu profetizo em nome de Jesus que ao passo que você se encontra cada dia mais com Ele, nessa relação de intimidade, você vai ser mais usada por Ele para alcançar pessoas. Sempre seus dons e talentos estarão vinculados a ganhar mais pessoas para Jesus, impactar a vida de cada vez mais pessoas. E se você entende que você precisa estar mais perto, assuma compromissos com Ele nessa noite. Não precisa, eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, mas avalie-se você mesmo. Assuma novos compromissos com o Senhor, compromisso de uma intimidade mais sincera, mais genuína, não apenas um ritual de religiosidade. Assuma um compromisso quando você envolver a sua finança, assuma um compromisso que você vai fazer isso incondicionalmente, e você vai fazer por gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida, porque Ele já fez. A minha sugestão para você é essa hoje: assuma novos compromissos em nome de Jesus. O que você precisa abrir mão? O que você tem murmurado? O que você tem reclamado ao invés de orado? Ao invés de estar orando, o que você tem reclamado? O que você tem falado que não adianta nada? Existe um lugar de segurança em Deus. Esse lugar de segurança onde Ele te protege, onde Ele zela por você, onde Ele não deixa que nada te toque, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Existe um lugar onde você é protegido por Ele, protegida por Ele. Existe um lugar onde as suas convicções de fé
são totalmente seguras, a saber que o inimigo não vai te atingir, porque maior é o Senhor que está em você do que aquele que vem contra você. Aleluia. Assuma o compromisso de ser mais genuíno, de ser mais transparente, menos ritualístico, menos rotina e mais intimidade. A começar em mim, queridos. Eu faço parte disso também. Eu também quero que a minha vida esteja cada dia mais e mais guardada nesse esconderijo, cada vez mais intimidade com Ele. Eu também quero isso, também para mim. Como o apóstolo disse, eu não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que você precisamos fazer hoje, prosseguir para o alvo, que é estarmos guardados nele. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer, porque essa palavra ela vem no momento onde nós realmente precisamos de mais coragem, de mais força, de mais vigor, de mais sabedoria, de mais criatividade para resolvermos os problemas que temos enfrentado, as crises que vêm nos acometido, as perturbações que vêm em cada área da nossa vida. Nós te louvamos porque essa palavra é para hoje, e embora o Salmo 91 tenha sido escrito tanto tempo atrás, ele é vivo e eficaz para a nossa vida hoje. Sabemos que as promessas se cumprirão se nós estivermos morando, habitando, escondidos no Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós temos um lugar de segurança, nós temos um lugar de proteção no Senhor. Nós não somos filhos sem pai, nós temos o Senhor para nos guardar. Nós temos o grande Eu Sou a nos sustentar. Aleluia. Obrigado porque nós temos o Jeová Jirê que governa a nossa vida financeira e não o sistema do mundo, o sistema dos homens, Pai. O Senhor nosso provedor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Obrigado porque o Senhor se importa com o nosso casamento, se importa com os nossos filhos, e se importa com que a nossa vida rompa cada dia mais e mais, Deus. Que nós cresçamos, ó Pai. O Senhor se importa que a gente cresça, o Senhor se importa que a gente prospere, o Senhor se importa, Pai. O Senhor já fez o que tinha que ser feito. Nós queremos mais da parte do Senhor, Pai. Queremos viver mais em intimidade, falando mais contigo, recebendo mais as tuas direções. Nós te louvamos, Pai, porque esse tempo é um tempo onde só os que são perseverantes na fé vão conseguir vencer essa temporada, Pai. Muito obrigado porque essa palavra vem para nos encorajar, Pai. Para nos encorajar, Pai, de que vale a pena servir ao Senhor. Estamos escondidos no Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque não estamos sós, Deus. Obrigado porque temos o Senhor como protetor. Nós te louvamos, ó Pai, engrandecemos ao Teu nome. Muito obrigado pela morte de Jesus na cruz, para nos salvar, nos perdoar e nos dar essa convicção de segurança, Pai. Obrigado porque ao vencer a morte, nos deu acesso a vencer também. Obrigado porque já fomos limpos, purificados, ó Pai, lavados, o nosso pecado já não existe mais. A cédula da nossa dívida já foi encravada na cruz. Obrigado porque podemos ser livres, ó Pai. E podemos viver hoje livres, desimpedidos de todo embaraço, ó Pai, de toda perturbação e de toda culpa que o diabo poderia querer jogar contra nós. Amém. Mas o Senhor já nos fez limpos, ó Pai, mais alvos do que a neve. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, querido? Louvado